Fala minha família, mais um vídeo aqui no YouTube e esse vídeo eu vou ensinar para vocês o que são correções no mercado e como evitar operar em gráfico ruim no Aviator. Então vem comigo que eu tenho certeza, se você é iniciante ou você que também já está tendo uma experiência com Aviator maior, você já está aí operando todos os dias com Aviator, esse vídeo é muito importante para você evitar operar em gráficos ruins ou gráfico de falso pague. Você acha que pode estar pagando ali e na verdade o gráfico vai estar tomando mais do que pagando. Então vamos lá, eu estou aqui num gráfico na Veio, inclusive acabou de sair uma vela rosa, e eu vou te mostrar quais os gráficos que vocês têm que evitar estar operando para vocês não perder dinheiro desnecessário aqui nas suas operações com a Veio. Primeira coisa que você tem que analisar é a quantidade de cotações positivas que tem no mercado e a quantidade de velas sequenciais nas azuis, beleza? Primeiro ponto, vou olhar aqui ó, a quantidade de roxas. São poucas roxas que estão ainda aqui no mercado. Tem muitas roxas aqui que tá passando de 5x, inclusive, e você pode pensar, pô, tá bastante roxa aqui, acima de 5x eu posso tentar. Mas um detalhe que faz toda a diferença aqui no Aviator são as correções. E o que são correções? São sequências de velas negativas. Olha só essas correções que tá mandando aqui no mercado. Aqui agora começou com duas, aí depois aumentou para 3 correções, aqui já aumentou para 5, aí depois novamente voltou aqui para duas correções, duas correções, duas correções e novamente 5. Então eu sempre falo para você ter um gráfico saudável para você operar, essas correções no mercado, ela tem que acontecer poucas vezes e ela não pode passar ali pelo menos de 3 correções. Se ela começar a mandar bastante correções, esse gráfico pode ficar perigoso. Então qual o detalhe que você precisa entender para você ver quando o mercado ele vai começar a ter uma distribuição maior? Quando essas correções diminuir. Então um detalhe muito importante é isso aqui, ó, você não se iludir porque veio uma vela rosa ou porque veio uma cotação roxa ali acima de 5x, cotações roxas ali volumosa, e você se iludir achando que aquele gráfico pode pagar. Então se você vê que um gráfico ele está com bastante correções nas azuis em várias linhas, essa linha aqui ela corrigiu, essa linha aqui ela corrigiu, e tem poucas presenças de roxas e principalmente de rosa, é um gráfico muito perigoso para você operar. Agora vamos lá, olha só, esse gráfico aqui ele soltou duas rosas e pode soltar a terceira aqui agora. Pronto, nossa, soltou 3 rosas. Será que agora o gráfico vai começar a soltar? Isso também é muito importante. Se entrou num gráfico que está tendo bastante correções e um gráfico em certo momento ele soltou ali um volume alto de cotações, principalmente aqui 3 velas rosas, você vai passar ali pelo menos uns 5 minutos observando esse gráfico. Se dentro desses 5 minutos o gráfico ele começar a corrigir menos, essas correções aqui de 5 velas, que está acontecendo bastante, ela começar a diminuir, aí sim o gráfico ele pode transitar de um gráfico que está corrigindo muito para um gráfico que está distribuindo muito, beleza? Então, quando vem aqui, ó, esse informativo de uma vela rosa, duas velas rosas, ou ter ali uma sequência positiva de velas, aí sim você vai observando esse gráfico para ver se ele transita. Todo gráfico que está corrigindo muito, várias correções nas azuis, ele vai ter um certo momento que ele vai começar a diminuir essas correções para o mercado começar a distribuir, beleza? Então é o seguinte, primeiro passo para você entender se o gráfico está corrigindo muito. Se passou ali de 3 correções nas azuis, ele já está corrigindo muito. Se ele está corrigindo em várias linhas, aqui ó, essa linha aqui ele deu uma correção de 2, essa aqui ela corrigiu e aqui corrigiu. Então todas as linhas ali o gráfico está corrigindo, já é um gráfico perigoso, que você tem que evitar. Essas correções começou a diminuir em uma linha e outra, por exemplo, essa próxima linha que vem aqui, o gráfico diminui entre 2, 3 correções, o gráfico ele já está começando a transitar. As correções estão diminuindo e as velas positivas estão aumentando. Então vamos recapitular. O gráfico começou aqui corrigindo, gráfico perigoso. Tem que ficar observando ou cair fora. O gráfico começou a soltar algumas cotações positivas, observar. Você não pode ali se precipitar e já começar suas operações, porque o gráfico começou a transitar em poucos momentos. Então peguei um gráfico que estava corrigindo bastante e agora esse gráfico ele está transitando. Ele está saindo de um momento de alta correção para agora um momento de distribuição. Quando um gráfico está corrigindo muito, fica só observando e esperando o melhor momento.
o gráfico parou de corrigir, começou a diminuir as correções para 2, 3, 1 e começou a soltar sequências positivas. Aqui ela soltou uma sequência de 3 velas rosas e aqui soltou uma sequência de 4 velas roxas. Quando ele começar a soltar essas sequências positivas, o gráfico ele está passando por um momento de melhora. E aí você vai observando dentro de 5 minutos e se essa melhora realmente acontecer, aí sim você já vai ter a oportunidade de começar suas operações e pegar ali a sua meta e já cair fora do mercado. Então esse gráfico ele estava ruim, ele estava corrigindo bastante em várias linhas, essa linha e essa linha que ele está corrigindo, e em certo momento o gráfico começou a mudar esse padrão. Ele começou a mandar umas sequências positivas. Então ele mandou uma sequência positiva aqui, outra aqui, e novamente ele voltou a corrigir. Se essa correção aqui ela começar a passar de 3, 4 novamente, é um falso pare, beleza? O gráfico só soltou uma pequena distribuição aqui e depois voltou a corrigir novamente. Só vale a pena você entrar em um gráfico quando essas correções desaparecer. Ficar somente uma, duas, no máximo 3 correções. E lembrando, se essas 3 correções ficarem várias vezes na mesma linha, também é um falso pare. Então, sempre se atente nessa questão das correções para você evitar de fazer várias operações e acabar ali perdendo uma parte da sua banca em um gráfico que é justamente um gráfico ruim para você operar, gráfico com muitas correções, beleza? Espero que vocês consigam aproveitar esse conteúdo. Vocês tenham paciência para vocês entenderem que o mercado existe duas fases, fase de correções, mais de coleta e fase de distribuição, onde ele vai soltar mais velas positivas. Você entender o peso dessa balança. Se o gráfico está corrigindo mais, eu fico de fora, fico só observando. O gráfico começou a distribuir muito, aí sim eu começo a fazer minhas operações. Então o que eu identifico agora para finalizar esse gráfico? O gráfico ele continua perigoso. Lembra para vocês que essas correções têm que diminuir e essas sequências positivas têm que começar a aparecer de forma mais clara? Ele ainda não diminuiu, ele ainda mandou 5 correções. Então o gráfico ele ainda continua perigoso. Então tenha muito cuidado com esse gráfico de falso pague, porque você pode acabar ali perdendo uma porcentagem da sua banca em um gráfico que às vezes não vale muito a pena você estar operando. Beleza? Então sempre pega essa dica para você evitar esses gráficos ruins, gráfico de falso pague, para você realmente encaixar suas operações em um gráfico muito bom e com a distribuição boa. Bora para o próximo conteúdo. Se você quer acompanhar todos os meus conteúdos aqui no YouTube, já se inscreve aí no canal. E se você não quer perder nenhuma live junto comigo ao vivo e sem delay nenhum, já tem um link aqui abaixo na descrição. É só você entrar na minha comunidade e bora para cima.